Glória a Deus. Pode ser os irmãos, amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos estar orando, viu? Em nome de Jesus. Acredite, o tema desta campanha veio para você. Jesus instituiu você, tá? Olha, para pregar o evangelho a toda criatura. Para pregar o evangelho do Senhor Deus, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? Vamos orar em nome de Jesus, né? O evangelista Jean vai pregar a palavra de Deus. Os irmãos, levante a sua mão, oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos, Jesus querido, pelos louvores, pelos testemunhos, Senhor. Ó Deus, pela palavra até o presente momento, Jesus querido. Ó meu Deus, agora está o teu filho, Senhor, que está aqui, que vai expor a sua palavra à sua igreja. Usa conforme seja a tua vontade, Senhor. Deus, abra o céu nesta noite, Jesus querido. Abra a porta da palavra, revelação da mesma, Senhor. Usa o teu filho como o Senhor Deus tem usado para a glória do seu nome, Senhor. Que esta palavra, Senhor, venha de encontro a carências, necessidades, Senhor, das vidas que aqui se encontra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faz uma obra nesta noite para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Usa o teu filho, evangelista Jean, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Podeis assentar. Antes de compartilhar um texto com os irmãos nessa noite, eu quero agradecer a oportunidade, a confiança do pastor Sérgio de me proporcionar mais essa oportunidade de poder fazer uso dessa tribuna para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Quero agradecer também ao evangelista Lucas e o presbítero Éder, que são os dirigentes deste culto, deste trabalho, que também me fez esse convite. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está registrada no Evangelho segundo São Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 25, do versículo de número 24 ao versículo de número 29. É uma passagem bastante conhecida e nós vamos extrair, em nome de Jesus, algumas lições desta passagem nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Quantos acreditam assim? Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 24 ao versículo de número 29. É uma leitura curta, então dá para nós fazermos toda a leitura. Diz assim o texto sagrado: E foi com ele, e seguiu-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, o que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo estar curada daquele mal. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, e é bem verdade que os outros evangelhos, tanto de Marcos, escrito por Marcos, como o evangelho escrito por Mateus, eles trazem essa mesma narrativa. Então, quando nós olhamos para essa passagem nos outros livros, os evangelhos sinóticos, nós temos uma compreensão melhor deste acontecimento, do acontecimento vivido por esta mulher. É por isso que, no decorrer desta mensagem, estarei fazendo referência a outras passagens, mas que fazem a citação do mesmo fato. E olhando, irmãos, para a Bíblia Sagrada, nós aprendemos várias coisas concernente à salvação do homem. Nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele ama todas as pessoas, todos os indivíduos. Por mais que o homem seja mau, por mais que a mulher seja má, Deus os ama. E fato é que, quando nós olhamos para a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse,
nós vemos um Deus que trabalha para salvar a humanidade. Deus não é um Deus indiferente. Ele se compadece do sofrimento do ser humano, das suas necessidades, dos seus conflitos, dos seus questionamentos e as suas interrogações. Então Deus, ele age, embora nós não percebamos, Deus, ele age para que todos os seres humanos sejam salvos. O grande problema é que nem todos os seres humanos entendem a voz de Deus. Nem todos os seres humanos ouvem ou percebem o agir de Deus. E quando nós olhamos para a vida dessa mulher, Deus, da mesma forma que agiu nas nossas vidas, e Ele age na vida daqueles que estão no mundo, Ele agiu na vida dessa mulher para ter um encontro face a face com Ele. Agora, o grande problema, irmãos, é que, como eu já disse, muitas vezes as pessoas não percebem o agir de Deus. Eu me lembro uma vez, fazendo uma entrevista para um candidato a cumprir uma vaga na empresa, ele começou a compartilhar um testemunho dele comigo. Ele disse: irmão Jean, eu bati um carro que não era meu. E aquela situação, todo aquele problema que ele se meteu na batida daquele carro, que ele bateu, na verdade, foi um caminhão. Ele não tinha condições de pagar, o carro não era dele e ele estava desviado dos caminhos do Senhor. E diante de toda aquela aflição, de toda aquela angústia que ele estava vivendo, passando dificuldade financeira, um jovem que era crente, que servia ao Senhor, estava distanciado, mas diante daquela situação, ele resolveu buscar a presença de Deus. Ele havia se reconciliado, estava pagando aquele ônibus, ou aquele acidente, aquele prejuízo. E a conclusão que nós chegamos é que Deus tem as suas formas de agir. Deus tem as suas formas de agir. E quando nós olhamos para a vida desta mulher, nós aprendemos várias coisas. A Bíblia nos diz que Jesus estava a caminho da casa de Jairo para curar a sua filha, que estava enferma. Mas no caminho, em meio à grande multidão que Jesus sempre era acompanhado, surge essa mulher, que não tem nome, mas que tinha uma enfermidade. Nós a conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela tinha uma hemorragia. Podemos deduzir que ela tinha um problema uterino, ou um problema de menstruação, ou coisa do tipo, que ela sangrava muito, e aquele sangramento havia se tornado, evoluído de tal forma que ele se tornou uma hemorragia. 12 anos enferma. E a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que aquela mulher, ela havia gastado todos os seus bens. Ela havia gastado todo o seu dinheiro, todos os seus recursos em busca da cura daquela enfermidade. E quando não lhe restava mais saída, quando não lhe restava mais alternativa, ela, por certo, havia ouvido falar sobre Jesus. Ela agora toma uma decisão. E aqui eu vejo uma grande lição que essa mulher deixa para nós, irmãos. Essa mulher, ela só buscou a presença de Deus quando não havia mais recurso. Quando a medicina não podia resolver o seu problema, quando o seu dinheiro não podia mais resolver o seu problema, ela diz: se eu tão somente tocar nas suas vestes, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ser sarada. O problema daquela mulher foi colocar Jesus em segundo plano ou em último plano. O primeiro plano era a medicina. O primeiro plano era gastar os seus recursos. E a primeira lição que nós podemos aprender na vida dessa mulher, irmãos, é que nós temos que colocar Jesus sempre em primeiro lugar. Não depende do problema, irmãos. Jesus tem que ser colocado em primeiro lugar. É de ordem financeira, é de ordem sentimental, é de ordem conjugal. Eu não sei qual é o seu problema, mas Ele fala com você nessa noite. Ele quer ser colocado em primeiro lugar.
E um dos grandes recursos que Deus utiliza para chamar a nossa atenção, irmãos, é o sofrimento. Essa mulher não tinha uma doença qualquer. Ela tinha um fluxo de sangue. Se você ler Levíticos capítulo de número 15, você vai entender que essa mulher, por causa da sua enfermidade, ela tinha que ficar fora da cidade. Ela não podia ter contato com a sua família, ela não podia ter contato com os amigos. Ela era uma mulher excluída. E todo mundo que chegasse perto dela ou a tocasse era considerado imundo. Deus usou o sofrimento daquela mulher para que ela se voltasse para o Senhor. Existe um certo escritor, C.S. Lewis, que diz que o sofrimento é o megafone de Deus. Os irmãos sabem o que é megafone? Né? Aquele aparelho que a pessoa fala e ele transmite a sua voz com um alto-falante. Uma corneta, o pastor está aqui dizendo. Então Deus, muitas das vezes, irmãos, nos permite viver situações, sabe para quê? Para você ouvir a voz dele. Sabe por quê? Porque tem gente que é como os discípulos de Emaús. Está andando com Jesus do lado, Jesus falando com ele, e ele nem percebe que é Deus falando com ele. Ele vai caminhando, Jesus falando com ele, e ele não percebendo que era o Senhor que estava presente ao lado dele. Este era o problema dessa mulher. Só deixou para buscar a presença de Deus quando não havia mais recursos. E o interessante, irmãos, é que no meio daquela multidão havia uma enxurrada de pessoas, com diferentes intenções, com diferentes propósitos. Havia aquelas pessoas que estavam em meio à multidão, seguindo a Jesus, simplesmente por conveniência. Sabe por quê? Porque a mãe vai para a igreja, eu vou também. O pai vai para a igreja, eu vou também. O colega estava seguindo a Jesus, eu vou também. Mas compromisso? Nada. Tinham aqueles que seguiam a Jesus, sabe para quê? Para ver se encontrava nele algum defeito. Para encontrar alguma coisa para que o pudesse reprovar. O que te trouxe aqui nessa noite? Qual que é o seu propósito aqui nessa noite? É um culto qualquer? Ou é só mais um culto? Ou você veio aqui com a intenção de adorar a Deus em espírito e em verdade? Você vem para a igreja porque o teu pai te obriga? A tua mãe te obriga? Para chamar a atenção do pastor? Porque você tem um cargo? Ou você vem aqui porque você tem um compromisso com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Quem é você nessa noite? Aquela mulher, irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz a intenção do coração dela. Ela conversava com ela mesma, dizendo: se eu tão somente tocar nas suas vestes. Se eu tão somente tocar nas suas vestes. Aquela mulher tinha um propósito, irmãos. Aquela mulher, ela entrou no meio da multidão, mas ela tinha um objetivo, irmãos. Sabe por que muitas das vezes nós servimos a Deus e não desfrutamos das suas bênçãos, da sua riqueza? Porque nós não buscamos a presença dEle com fé, com propósito. Sabe o que está acontecendo hoje em dia, irmãos? Na hora que a dificuldade chega, na hora que a tempestade chega, a primeira coisa que você quer fazer é pular do barco. A primeira coisa que nós queremos fazer é desistir. Sabe por quê? Porque é mais fácil.
Mas o propósito daquela mulher era: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu não preciso que ele ore por mim. Oh, aleluia, estou sentindo a presença de Deus nesse lugar, irmãos. Oh, aleluia. Eu não preciso que ele diga uma palavra. Se eu tão somente tocar nas suas vestes. A fé, irmãos, a fé, ela nos leva a agir. Ela nos leva a tomar decisões, a sair da zona de conforto. Aquela mulher talvez pensava: eu sou uma mulher impura. Eu não posso estar no meio dessa multidão. Mas se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe qual foi a intenção? A resposta de Jesus, irmãos. Os irmãos sabem qual foi a resposta de Jesus? Jesus parou a multidão e disse: espera aí. Alguém me tocou. Pedro olha para Jesus e fala: mas como assim, mestre? A multidão te aperta, tem um monte de gente tocando em você. Tem um monte de gente tocando no Senhor. E o Senhor vem me dizer: alguém me tocou, como assim? De repente, todos fitam os olhos naquela mulher. Mas essa daí, uma mulher imunda, que tem uma hemorragia, de repente todos os olhos estão ficados nela. E quando você olha, no versículo de número 33, Marcos 5:33, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Irmãos, Jesus parou a sua comitiva. Jesus parou a multidão por causa de uma mulher que era considerada imunda. Não foi por causa de um rei, não foi por causa de um governante, não foi por causa de um homem rico, foi por causa de uma mulher imunda. Você consegue enxergar, irmãos, o quanto nós somos preciosos e importantes para Deus? Oh, glórias! Os irmãos conseguem entender que Deus, quando nos vê, Ele não vê como os homens vê. Deus não te vê como você se vê. Porque muitas das vezes até nós nos achamos tão desprezíveis, tão miseráveis. Mas Ele não te vê como você se vê. Ele não te vê como as pessoas te veem. A comitiva estava caminhando, ele diz: para! Alguém me tocou. Você consegue entender o que Deus é capaz de fazer por sua causa? Você às vezes que se acha tão imerecedor, tão pequeno, tão desprezível. Talvez alguém pensava assim: ô Senhor,
É só mais essa mulher imunda. É só mais essa pecadora. Eu penso que na mente do Senhor Jesus, dizia assim: ela merece o meu respeito. Ela merece o meu respeito. Sabe por quê? Porque ela me tocou de forma diferente. De mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Outra coisa que nós podemos aprender com essa mulher, irmãos, é que ela não conhecia o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque como ela estava com uma hemorragia, tanto ela era considerada imunda pela sociedade, como aquele que a tocasse, ou que ela tocasse. Então, quando ela toca nas orlas das vestes de Jesus, e Jesus para a multidão, e todo mundo olha para ela. Penso que ela imaginou: arrumei mais um problema. Tornei Jesus imundo. E aí, sabe a reação dela, irmãos? É tremendo e temendo. Ela começou a falar para Jesus o que havia acontecido. Aquela mulher começou a contar para Jesus o que lhe havia acontecido. Irmãos, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Está escrito em 1 João capítulo 4, versículo de número 18. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não estou aqui dizendo que você servir a Deus, você está isento de sofrimento. Não é isso, irmãos. Mas há grandes problemas da nossa vida. Há situações da nossa vida que nós vivenciamos e enfrentamos, que seriam solucionadas se nós conhecêssemos o amor de Deus verdadeiramente. Tem gente que está sofrendo de forma desnecessária, irmãos. Tem gente que está passando por problema desnecessário. Nós vivemos uma crise de ansiedade, de preocupação, de depressão. Sabe por quê? Porque as pessoas estão distantes do verdadeiro amor de Deus. No dia que você experimentar o amor de Deus como Ele é, no dia que você tiver uma experiência pessoal e verdadeira com o Senhor, oh, aleluia! Alamassurimicandarai! Quando você conhecer quem verdadeiramente Ele é, você vai descobrir e entender que não existe nada impossível para Ele. Você vai descobrir que você não precisa temer. Você vai descobrir que você não precisa se desesperar. Sabe por quê? Ele é aquele que para a multidão. Ele acalma as tempestades. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você está sentindo a presença dele nessa noite? Você pode glorificar ao Senhor Jesus nessa noite.
Oh, aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que Ele espera de você? Sabe o que Ele espera de mim? Marcos capítulo de número 5, versículo número 34. Ele disse, filha, versículo 33, então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Sabe o que ele está esperando de mim e de você, irmãos? Diz para ele toda a verdade. Conta para ele a sua história. Tem gente que conta a história no Facebook e no Instagram, mas não conta a história para o Senhor. Meu Deus. Expõe os seus sentimentos no Facebook e no Instagram, mas não expõe os seus sentimentos para o Senhor. E quando ele lembra? Quando acabam as alternativas. Quando acabam os recursos. Aí ele vai lá, de joelho, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe o que o Senhor espera de você nessa noite, meu irmão e minha irmã? Ele espera tão somente que você conte para Ele a sua história. Sabe o que é bonito disso? Quando você olha no versículo de número 35. Essa mulher, ela era tratada como a mulher. Ela não tinha nome. Tanto os evangelhos, tanto Marcos como Lucas, como Mateus, ela começa a falar, a mulher que tinha um fluxo de sangue. A mulher, sempre a mulher. Nada de nome. Mas Jesus, depois que ela conta a sua história, Jesus diz para ela, filha, para os outros era uma mulher qualquer, imunda. Mas quando ela conta a sua história para Jesus, Jesus olha para ela e fala, filha. Aleluia. A tua fé te salvou. Oh, glórias. Teu nome, Você está entendendo, irmãos, o quanto nós somos importantes para Deus? fiel, Senhor. Os irmãos estão entendendo nessa noite a dimensão do amor e do cuidado que o Senhor tem por nós. Deus me traz aqui nessa noite para abrir os seus olhos espirituais. Para você compreender que Ele te ama. Que para os outros você é um cidadão, uma pessoa qualquer. Mas Ele te diz nessa noite, você é meu filho e você é minha filha. Aleluia. Lamassuri candaraia. Senhor. Eira manduíca vanagavaga súbia. Está na hora de você desfrutar do amor e do cuidado de Deus. Está na hora de você dobrar, colocar a sua cabeça no travesseiro à noite e dormir, diz o Senhor. Ah, manás. Está na hora de você aprender a descansar no Senhor. Porque Ele para a multidão nessa noite e diz, eu criei essa situação para colocar você face a face. Eu estou agindo, sabe para quê? Para me ficar com você face a face. Para mim ter uma conversa com você. De face a face, só eu e você. Será que você não está entendendo? Hã? Será que você não está entendendo que é Deus mexendo nos pauzinhos, sabe para quê? Para você falar, Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve.
Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. E o que Ele espera de você é que você conte a sua história. Porque depois que você contar a sua história, você vai descobrir que você é filho e filha amada do Senhor. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer um convite nessa noite. Se tem aqui que esteja nos visitando nessa noite, Ele nos deu a honra da sua presença. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Esta igreja vai orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador? Ou se reconciliar? Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Venha experimentar o amor de Deus. Venha experimentar o cuidado de Deus nessa noite. Oh, Jesus. Se não tem, eu quero orar por você nessa noite que está passando por um problema. Não sei se é de ordem financeira, não sei se é de saúde, eu não sei se é conjugal, eu não sei. Eu não sei qual é o seu problema nessa noite. Oh, Jesus. Mas o Senhor quer que você conte o seu problema para Ele. E não sou eu, não é esta igreja, é o Senhor que tem poder para reverter essa situação, que tem poder para te curar, para te libertar, para transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus te chamou para ser o sacerdote da sua casa. Deus te chamou para ser a coluna da sua casa. E você está deixando a desejar. É com você que Deus está falando. Não tem ninguém nessa noite? Não tem ninguém que queira receber esta oração? Oremos, Pai, mais uma vez estamos na Tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite, por esta igreja, Senhor, neste país, pela vida do nosso pastor Sérgio, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, realizado, Senhor, que o Senhor há de fazer nesta igreja, e através desta igreja, Senhor. Eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, a cada vida que adentrou neste santuário, que passou por esta porta, Senhor, que ouviu esta palavra nessa noite. Meu Deus, eu te peço agora em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai de encontro às necessidades dos Teus filhos, das Tuas filhas. Contempla agora, Senhor, a dificuldade e a fragilidade de cada um, Senhor. Não leva em consideração as nossas falhas, ó Deus, porque realmente somos pecadores, porque realmente somos falhos, Senhor, e muitas das vezes não entendemos o Seu agir, o Teu propósito, Senhor, nas nossas vidas. Mas eu te peço, Senhor, nessa noite, Senhor, abre os olhos espirituais da Tua igreja, abre os olhos espirituais dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor. Faz-nos sentir amados, Deus, faz-nos sentir cuidados por Ti nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai repreendendo toda incredulidade, vai repreendendo todo espírito de confusão, Senhor, todo desânimo, todo medo, ó Pai, eu repreendo nessa noite em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, que o Teu Espírito vai agindo, Senhor, nas nossas vidas. Que o Teu Espírito vai agindo agora, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, de cada adolescente desta igreja, ó Pai. Eu te peço agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai retirando todo embaraço, todo pecado, tudo aquilo que desagrada a Ti, Senhor, tudo aquilo que impede o Teu agir, Senhor, nas nossas vidas, na vida da Tua igreja. Eu te peço nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Teu Filho, Senhor. Eu te agradeço para a glória, a honra e louvor do Teu nome. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor.
Deus, oh glória a Deus, aleluia. O Espírito do Senhor é sobre